Bom rever alguns rostos conhecidos e ver rostos desconhecidos. E é um prazer poder estar com os irmãos. O tema dessa tarde na verdade, eu achava que era uma coisa, depois eu vi que era outra. Mas agora eu vejo que ainda é outra, né? Porque o assunto é vasto e fala sobre... Porque o que eu entendi era uma conferência também sobre o passar o bastão para a nova geração, sobre transição. E eu faço parte de um momento de transição bem grande em nossa igreja, né? Eu como segunda geração, nascida no Brasil, eu acabei agora assumindo a igreja que era originalmente de primeira geração, né? E talvez alguns de vocês, talvez não os Nikkeis, mas os irmãos da igreja chinesa, taiwanesa, talvez estão nesse processo, né? Também pelo tempo semelhante de imigração que também tem com a igreja coreana no Brasil, né? A igreja coreana foi fundada em 1963, a primeira. Então, são 55 anos de história, né? E a IMOSP foi fundada em 81. Então, a gente passou por uma transição. A gente chegou, então, agora no momento grande de transição, né, de primeira para segunda geração. E eu creio que a expectativa, deve ser a expectativa agora de vocês, líderes. Eu creio que a maioria aqui são líderes da igreja, né? E ao mesmo tempo que eu falo sobre isso, eu também fui incumbido de falar um pouco sobre o sacerdócio universal no uso de dons também do Espírito, que na verdade é uma tarefa quase impossível poder falar de tudo isso em, acho que 40 minutos, porque acho que era 13h50 até as 2h40, então 38 minutos e 23, 2, 1. Mas, enfim, eu não quero criar algo muito teórico, porque materiais sobre isso vocês vão ter em livros, internet, seminário, né? E dons são coisas que eu não sei qual a sua posição sobre o uso dos dons ou da contemporaneidade dos dons. Eu particularmente tenho a posição que os dons são para hoje, né? Mas independente da posição que você tenha, a questão é que quando nós servimos, né, com nossos dons ou com nossos talentos, com o nosso viver, né, nós glorificamos a Deus e edificamos a igreja. Esse é o principal propósito do uso de nossos dons, daquilo que Deus nos deu. Glorificar a Deus e edificar a igreja. Mas, como a gente vive num mundo extremamente individualista também, quando a gente fala de dons, muitos querem saber quais os dons para a minha vida, e muitos confundem essa questão de saber os dons muitas vezes para a realização própria. Mas deixa eu falar uma coisa: se você usar e servir a Deus e usar os dons que Deus te deu, você vai se sentir automaticamente realizado, independente daquilo que você possa achar sobre os dons. A motivação de usar não é se sentir realizado, mas usando você se sente realizado, tá? Então é uma coisa muito importante, mas nunca, eu vou só falar algumas pitadas, mas o Espírito Santo, conforme a gente lê em 1 Coríntios capítulo 12, ele concede dons. Ele é aquele que distribui dons, né, ao seu povo, aos seus filhos. E ao distribuir dons, a gente nunca pode esquecer que no capítulo anterior, em 1 Coríntios 12, ele fala de corpo primeiro, né? Aí no capítulo 12 ele fala de dons, e no finalzinho do capítulo 12, de novo fala dos dons no contexto de você ser mão, pé, nariz, umbigo, cabelo, orelha, o que seja. Então, os dons, eles operam muito também em relação ao corpo. Não é para você sozinho. O dom não é para mim. O dom é para, de novo, glorificar a Deus e servir ao próximo. Assim, então, edificando a igreja. Eu creio que todo mundo sabe disso. Não é novidade. Amém. Não é novidade. Não deve ser novidade se você tem frequentado a igreja. Mas a noção de corpo, para mim, é essencial.
tá? De você estar inserido no contexto do corpo de Cristo, usando os seus dons, tá? Porque, de novo, a gente vive um mundo individualista e a pessoa quer usar o dom à parte do que acontece no corpo de Cristo. Você precisa estar inserido na igreja, no corpo de Cristo. Para mim, tenho pensado muito ultimamente sobre igreja. E a igreja, gente, cada vez mais, quanto mais medito, quanto mais penso na igreja, mais eu acho que a igreja devia ser mais simples. Eu participei de uma conferência agora em Foz do Iguaçu com pastores coreanos. E eram pastores titulares coreanos de todas as igrejas coreanas. Então eu estava meio assim, eu era o mais novinho, eu estava meio perdidão lá. Mas vieram 3 dos maiores igrejas, pastores das maiores igrejas coreanas e as mais influentes hoje na Coreia. Pastores de igreja de 20 mil, 30 mil e tal. E eles todos estavam falando de uma coisa em comum, os 3. Não se assustem, a gente tem a ideia que a igreja coreana está lá, uau! A gente só ouve coisa boa, igreja de oração, igreja que cresce, igreja que influencia, igreja que chegou no governo, igreja não sei o quê. Mas os 3 falaram a mesma frase: a igreja coreana está falindo. Os 3. Eles falaram qual que é a razão. Porque simplesmente a igreja depois que ela ficou tão grande, ela ficou institucionalizada. O poder se instituiu na igreja. As posições eram mais importantes do que as pessoas. E todo esse quadro tornou a igreja morta espiritualmente. E todos eles clamavam para os pastores: por favor, eles só tiveram uma mensagem: voltem ao evangelho simples. Vamos voltar ao evangelho simples. Vamos voltar à questão da igreja ser simples. Que é simples, sabe o que é? Basicamente a gente vem à igreja para amar a Deus, para buscar a Deus, para realmente ter essa comunhão com Deus. É claro que nós temos em nossos lares, em nossas casas, mas como corpo, possamos adorar a esse Deus. A única razão, a igreja é o lugar onde a gente deve ser ensinado a amar a Deus, amar o próximo, termos relacionamentos profundos em Cristo. E terceiro, vamos servir. E aí que entra o contexto dos dons. Que a gente não esqueça disso. Uma das mensagens dessa tarde que eu queria deixar, realmente, pessoal, eu tenho lutado uma das coisas, porque eu vi coisas tão complicadas, a gente às vezes tem tanta burocracia, a gente tem tanta politicagem que a gente ouve por aí. Falei: Deus, nos ajuda a ser uma igreja absolutamente que expresse o Senhor Jesus e que tenha os valores do reino em nós. Nós somos uma igreja para expressar o reino. E que as pessoas, e vocês lembram, né? Que o mundo, não, vocês não lembram porque não estavam lá, mas em Atos fala o seguinte: que o Senhor acrescentava à igreja o número de convertidos, as pessoas que, né? Mas a igreja tinha uma reputação de entrega, de amor. E isso era atraente às pessoas que estavam em sua volta. As pessoas queriam estar nesse tipo de ambiente porque viam o amor profundo e a entrega que eles tinham pelos irmãos. E eles viam também nessa atmosfera de adorar a Deus conjuntamente. Portanto, primeiro ponto, é claro que o Espírito Santo, ele vai dar dons para serem usados. Eu não vou estar entrando em detalhes, porque eu queria só, hoje nessa tarde, meu intuito também é poder falar um pouquinho da transição, de como que Deus agiu no meio da nossa igreja em particular, e que seja realmente encorajamento também para os irmãos, né? Ou então, motivo de crítica, não tem problema, tá? Mas, uma das coisas que o Espírito Santo fala quando vai usar os nossos dons, é claro, a gente tem os dons, e só dar uma pitadinha para eu passar para o próximo ponto rapidamente, né? Eu estou com medo de perguntar, tá? Mas, pessoal, quem aqui conhece os seus dons?
os dons que Deus deu. Ok. Então, ok. Os dons. Está fazendo uma pesquisa que 80% das pessoas que frequentam a igreja não conhecem seus dons. Então seria algo importante da gente repensar e pensar, né? Porque dom, ele fala muito de onde a gente deve servir. Por isso que é importante. Bom, não vou falar mais para não entrar em complicação, mas enfim. Eu queria falar assim, a questão da obra do Espírito Santo, que é capaz de nos transformar. Que além de dar os dons, o Espírito Santo, esse tema que me deu, eu tive que fazer uma exegese, uma hermenêutica do que é mais. Aí eu encontrei, finalmente, depois que encontrei o pastor, eu falei, o que é o que é mais? Ele falou, a obra do Espírito Santo e o uso dos dons. Agora entendi. Então, depois que entendi o que era o que é mais, eu queria falar desse que é mais, que o Espírito Santo, sim, ele quer usar a sua vida, quer usar a sua vida por completo também derramando os dons, amém? Ele quer fazer isso em você. Mas também o Espírito Santo, ele nos transforma. E nos transforma a imagem de Cristo Jesus. Ele nos faz, a gente falou agora, desde manhã, falou o que é ser parecido com Jesus. E uma das coisas que o Espírito Santo faz em mim e você, ele nos faz parecido com Jesus. É uma obra que ele vai fazer. Lembra uma frase? Que Deus te ama como você é. Amém? Aleluia. Que Deus te aceita como você é. Amém? Deus recebe a sua vida. Mas Ele simplesmente se recusa a deixar como você está. Por quê? Porque Ele quer te fazer simplesmente como Jesus. Max Lucado falou sobre isso. Mas é a verdade. Essa voz do Espírito, a ação do Espírito em nossas vidas, esse incômodo que às vezes a gente sente em nossas vidas diárias, de falar, e a gente não queria, sabe, eu já vi um cara falando o seguinte, cara, eu prefiro não ter me convertido, porque agora fica com essa voz, antes eu não sentia tanto peso, agora eu sinto, sabe por quê? O Espírito Santo quer agir em nossas vidas e nossos corações, para nos transformar. Mas não somente transforma, mas a Bíblia mesmo diz que a ação do Espírito Santo, a gente sabe, tudo isso na teoria a gente sabe, né? Mas eu lembro um dia que esse transformar eu não creio que é apenas uma transformação diária também, mas às vezes o Espírito Santo ele vem e age de uma forma maravilhosa. Eu lembro que eu estava na rua um dia. Eu conheço esse meu amigo, esse cara era zoeiro pra caramba, ele quase morreu de overdose 2 vezes, né? E quando ele começou a vir na igreja, eu já era líder da igreja, eu vi ele, me assustei, mas por que ele tinha vindo? Ele estava na idade de casar. Estava na idade de casar, e é engraçado, né? O pessoal quer achar mulher de valores, e aonde vai procurar? Na igreja. E o cara foi lá. E ele ficava lá, todo bisoiando as irmãs. Eu por dentro, não toque nelas. Ok, por um tempo ele frequentou. De repente, eu estou andando, encontro ele na rua. E, sabe, eu fiquei meio incomodado. Já pensei e tal. Só que, de repente, eu fui tomar açaí lá na Aclimação. Na Avenida Aclimação tinha um lugar chamado, apelidado de Coquinho. Os mais velhos sabem onde é. E lá, eu estava lá, entrando. De repente, esse cara me para, meu amigo. Ele pega na minha mão. E ele fala, Dani, você não sabe o que Deus fez na minha vida. De repente eu vi o brilho nos olhos dele, eu olhei, porque eu não estava olhando para o rosto dele, eu olhei aquele brilho. E ele começando a falar, da boca cheia, a boca fala do que está cheio o coração, falando de como Jesus transformou a vida dele. Eu fui ouvir a história dele, foi muito simples. Estava ele e o amigo dele abrindo uma loja, lá no Bom Retiro, como sócios. Eles se reuniram para orar, né?
Orar por quê? Os dois eram crente meia boca. Fala assim, mas falaram por aí, se você abrir um lugar com a bênção de Deus, Ele vai abençoar, então vamos orar. Aí, para tirar todas as macumbas fora, para tomar olhado, aí os caras estavam lá, começaram a orar, e nessa que começaram a orar, esse negócio pegou eles. Começaram a orar, eu não sei se você está habituado com essa linguagem, mas o fogo de Deus veio sobre eles. Rapaz, eles começaram, e aquilo que era para ser uma oração educada, simples, pedindo a bênção de Deus, se tornou uma oração de 3 horas. E por todos os dias, eles iam lá abrir a loja para orar por 3 horas. A loja faliu. Mas a vida deles foi completamente transformada, gente. Esse meu amigo, que quase morreu de overdose 2 vezes, hoje ele é um pastor. E a igreja dele, não estou falando pelo número, mas a igreja dele já alcançou 10 mil pessoas para Jesus, novos convertidos. Falei, cara... Mas eu vou falar o que aconteceu para mim naquele dia, olhando, porque era o meu primeiro contato com algo assim. Não é o primeiro, mas com um amigo tão perto. Porque ele tinha sido meu amigo de adolescência. Ele cresceu 12, 13 anos, aí eu vi ele ir embora. O cara vinha na igreja, mas era aquele negócio meio meia boca, sabe? E esse cara que orava junto com ele também virou pastor. Alguns vão falar que eu não vou orar, senão vou virar pastor. Mas ele virou pastor, ele também é um dos pastores. A IMOSP plantou uma igreja em Santo André, ele pastoreia lá agora. Ele é guitarrista do Livres também. Enfim, o Espírito Santo transforma, gente. O poder do Espírito Santo também está aí. A gente tem que crer que o Espírito Santo pode agir em qualquer momento. Bem, depois eu continuo. Mesmo ontem, cara, foi muito legal. Ontem eu estava depois eu nem tive tempo para falar para minha esposa. Ontem eu estava no café, Bene Café lá no Bom Retiro. Eu estava lá, entrei lá e tinha um amigo meu que ia embora para Portugal, estava sentado e tinha um outro cara. E esse cara... ele era muito mal encarado antes, o cara que estava sentado na frente. Ele é casado com uma amiga bem de antes de mim. E eu, particularmente, eu não gostava muito dele. Por quê? Quando eu jogava vôlei, quando eu era moleque, ele deu uma cortada, bateu na minha cara. E aí ele veio tirar sarro de mim, no campeonato. Mas o que eu sempre tinha a impressão... era um cara arrogante pra caramba, porque dinheiro é tudo para ele. E ontem eu me assustei, porque eu estava sentado, porque eles estavam lá, ele estava de costas. Ele se levantou, ele olhou, ô Daniel, ele falou que nunca fez isso. Ele cumprimentou. E na hora de ir embora, eu fui passar pela mesa para cumprimentar meu amigo, e aí ele falou assim, cara, eu estou frequentando a igreja. Eu falei, impossível, esse cara não. Mas eu vi nos olhos de novo. Eu, minha esposa, eu estou muito feliz que meu primo está frequentando a tua igreja agora. É o Marquinhos, o primo dele. O cara se converteu, eu achava ele assim, não. O Espírito Santo faz coisas que a gente não imagina que ele pode fazer, e a gente limita o poder dele. Ele já transformou a gente, amém? Mas continue orando, porque é a obra dele. Ele convence o homem do pecado e do juízo. Eu podia estar falando por anos com aquele amigo lá, por anos,
Não, Jesus isso, Jesus aquilo, mas cara, quando Deus veio, rapaz, né? Esse é o que a mais. Gente, quando a gente pensa um pouquinho sobre essas coisas, né? Eu tomei uma posição, porque eu cresci num ambiente extremamente tradicional. Eu sou terceira geração de pastor presbiteriano e dos presbiterianos mais... Meu pai é, né? Ele não... Eu sou terceira geração, eu cresci num ambiente extremamente seco, e eu falava muita coisa assim, contra, né? Não, o Espírito Santo não transforma desse jeito. Mas foi preciso eu começar a ver com meus olhos o quanto eu colocava o poder de Deus na minha caixinha. Você vai se assustar se eu citar alguns nomes que vieram dessa leva do Espírito Santo. Luiz Saião, você não sabia, né? Jonas Madureira, fiquei assustado, velho. Que ele era tecladista de um cara que era lá, né? Não vou falar nem o nome. Não. E sabe o que eu aprendi? Que o Espírito Santo transforma, mas a palavra orienta e guia. Né? Enfim. Eu aprendi a falar, Deus, a forma como o Senhor quiser agir, eu estou aberto para que o Senhor haja. Mas me ensina e dá o padrão da tua palavra para que eu possa aprender o como o Senhor age. Todo mundo sabe que o Espírito Santo, conforme João capítulo 16 fala, ele nos guia na verdade. Isso explica como tantas pessoas que inclusive não conheciam a palavra de Deus, que têm um encontro com Deus, você vê, você não acredita como é que esse pessoal conseguiu crescer na fé, como é que esse pessoal conseguiu guardar a fé, inclusive sem a presença de uma Bíblia. Eu ouço inúmeras histórias da Coreia do Norte, de cristãos de lá, e uma delas que me tocou demais, foi de uma mãe que antes da separação das Coreias, ela tinha um encontro com Deus. Ela teve seus filhos pequenos e a Coreia se dividiu. Ela ficou na parte comunista. 50 anos se passaram e um pastor que veio pregar na nossa igreja veio falar. Diz que encontrou essa mulher que fazia uns 50 anos havia sido convertida. E aí, um desejo do coração dela, sabe qual era? Era ver os filhos batizados, porque ela tinha transmitido a fé. Mas sabe o que é? Ela só teve aquela palavra de quando ela recebeu com 16 anos a Jesus. Nunca mais pôde ter contato com a palavra de Deus. Eu falei, quem ensinou essa mulher? Só pode ser o Espírito Santo. Que a Bíblia diz, ele é o consolador, ele é o conselheiro, ele é aquele que nos guia em toda a verdade. E aí, ele estava compartilhando de como foi o batismo. Cara, eu já fiz muitos batismos na água, muita gente chorando, mas eu jamais ouvi algo tão forte. Como as câmeras filmam, o pastor conseguiu encontrar a mãe e os filhos. E o pastor, bem discretamente por baixo da mesa, escreveu um bilhete. Vocês creem no Senhor Jesus como Senhor e Salvador? Os filhos olhavam, eles piscavam. Vocês, não sei o que, fizeram a confissão de fé. E após isso, eu os batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vocês estão batizados. Só que teve um erro só deles. Eles não se conteram. Começaram a chorar. Eu me pergunto, quem guia? O Espírito Santo da verdade. Ele nos guia. E uma coisa importante para a gente relembrar, então, eu não estou aqui para dar uma teologia do Espírito. Eu fui tentado a dar uma teologia do Espírito, ou então coisas sobre dons do Espírito. Eu falei, cara, acho que não vai sobrar, porque eles não vão lembrar.
não vou lembrar muito. Tem muita coisa na internet, livros que seus pastores podem ensinar. Mas eu quero falar uma coisa para deixar nosso coração, é de lembrar que o Espírito Santo é uma pessoa. E é uma pessoa da Trindade. Eu falo isso porque, por anos, eu tratei o Espírito Santo como acessório. Ele é ajudador? Ele é ajudador. Ele é o consolador? Ele é o consolador. Ele me guia na verdade? Ele me guia na verdade. Mas eu não posso esquecer também que o Espírito Santo é Deus. Ele é Deus. É uma pessoa da Santa Trindade. E que isso é um dos pilares da nossa fé. Trindade. Ele estava na criação. Ele inspirou a palavra de Deus. Ele estava em Cristo. E esse Deus, e o que é mais notável, esse Deus está conosco e habita em nós. Mostra a tremenda humildade que Deus tem. Criador dos céus e da terra, que habitou no deserto também no tabernáculo, que foi capaz de habitar no ventre de uma mulher por 9 meses. Pensa, cara. Minha esposa, eu vou entrar no ventre dela. Cara, é humilhante, né? Desculpa, não, brincando. Eu entrar. Inconcebível. Eu como marido, imagina eu sendo pai dela. Deixa eu entrar no seu ventre, minha filha. Não dá, cara. Mas o nosso Deus, Criador dos céus e da terra, habitou. Porque é o Espírito Santo. Não está pesado não, gente, né? Está tranquilo aí? Amém. O que eu queria falar, ele não é acessório, gente. Não é uma coisa que a gente deixa, depois usa, deixa de volta, deixa de enfeite. Ele é aquele que está conosco. Ele é aquele que também anda conosco. Ele é a voz. Ele é aquele que nos consola a todo momento. Ele é aquele que nos guia, nos direciona. Se não fosse uma pessoa, o que seria isso? Não é uma energia, gente. O Espírito Santo não é uma energia. Ele é Deus. Ele é uma pessoa. E essa pessoa, esse Deus, nos transformará. Nos tornará conforme o caráter de Cristo. Ele está transformando o nosso caráter. Amém? Mas também o Espírito Santo, ele derrama e dá poder. Biblicamente também fala sobre isso. Recebereis o poder, né? Quando receber o Espírito Santo. É claro que há muita má concepção de como ele age, do poder dele, tem muita coisa esquisita, eu confesso, né? Que acontece. Mas isso não pode diminuir o poder que ele tem em nossas vidas. Eu li um livro, não sei se você já leu um livro chamado A Morte de um Guru. Alguém já leu? É antigo pra caramba, né? E ele ele menciona que antes dele conhecer a Jesus, como ele era, não é monge, fakir, aquele negócio que fica assim, antes Brahma, sabe o que é, né? O hindu que antes de ser Brahma, ele é, entende, né? Ele é aquilo, é um semideus, adorado por todos, e ele falava que ele conseguia ver, amigos dele conseguiam ver quem tinha o Senhor Jesus, e quando vinham, eles tinham medo. Por quê? Por causa do tremendo poder que eles viam dentro dessas pessoas. E fala, cara, eu não consigo nem me aproximar. Tamanho poder.
Só que ele notou uma segunda coisa, que os cristãos não sabiam que tinham isso. Não se conectavam, né? E esse é o poder que está conosco. Não para fazer o que a gente quer, mas que o Espírito Santo, se nós, né, como cristãos, conforme a palavra de Deus, esse é o poder, mas é um poder para uma coisa. O que diz em Atos capítulo 1, versículo 8? Recebereis o poder quando vier o Espírito Santo sobre vocês e sereis testemunhas. O poder é para ser testemunha. Todo mundo sabe, todos vocês, como bons estudantes de grego, né? Testemunha, mártir. É o poder não somente para realizar obras, para ser usado poderosamente por Deus, mas também é o poder que nos dá capacidade de morrer por Ele, de viver por Ele e de morrer por Ele. Enfim, uma das coisas que eu tenho percebido, assim, eu sou pastor há 20, eu sirvo desde 91 na igreja, então, e fui ordenado em 2003. E sabe, é algo que, como eu cresci num certo ambiente, eu sempre negava essa parte da minha vida. Então eu estou falando a minha experiência, não precisa ser a sua. Mas, sabe, uma das coisas que eu ficava muito em crise, não é possível que a pessoa ande tanto tempo na igreja e não tenha a vida transformada. Você já pensou sobre isso? Vamos pensar em nossas igrejas locais. Eu cresci numa igreja que não tinha uma conversão. Você começava o ano, terminava o ano, você via as mesmas caras. E sempre tinha que fazer programas, para quê? Para entreter o pessoal. Vamos fazer isso. Mas no final, eram as mesmas caras. E eu não sei se você já ficou incomodado com isso, mas me incomodou muito. Começou a me incomodar. E uma das coisas que acontecia era, vamos estudar a Bíblia. Aí eu lembro, estava eu e minha esposa. Primeira semana, o pessoal até participou por educação. Mas na segunda semana a gente tinha que ficar caçando o pessoal. E aí tinha gente, adultos, começou assim, quando via a minha cara, queria fugir. Sério, mas o estudo que eu dava não era chato, sabe? Não era. Eu sou um pouquinho engraçado, sério, não era nada chato. Falava sobre fundamentos da fé, salvação, senhorio de Cristo, né? Igreja, tal, todas essas coisas que normalmente a gente passa o conteúdo, fundamentos da fé. O pessoal, chispava. Né? Falei, Deus, eu não sei o que acontece. Né? E uma das coisas que o Senhor colocou no meu coração era que tudo que eu fazia na força do meu braço. Eu sei que tem esse versículo, eu não quero usar mal esse versículo. Não por força, não por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Eu falei, Deus, por favor, age em nosso meio. Foi uma oração muito simples. Eu juntei um pessoal da igreja, 2 amigos. Um deles é aquele meu amigo que se converteu lá. Chato pra caramba, se converteu. E a gente falou, vamos pedir para o Espírito Santo agir em nosso meio. A gente sempre orava, Deus age, Deus faz algo. Mas eu creio que o Senhor, o Espírito Santo, tem o poder. Ele derramou o poder. E é um poder transformador. E aí começou a acontecer. A gente em um ano, a gente experimentou mais conversões nos meus 10 anos que eu estava na igreja. Também não é difícil, não tinha nenhuma mesmo.
Mas sabe o que me maravilhava? Era de sexta-noite, a gente tinha vigílias de oração, tinha 400, 500 jovens orando, buscando a Deus, experimentando Deus. Não eram pessoas só de igreja, eram pessoas que a gente não imaginava. A gente não imaginava que se converteriam, que encontrariam o Senhor. E quando a gente começou a ver isso, meu Deus do céu! E, cara, era tão maravilhoso, que começou a chamar a atenção, inclusive dos pais. Só que os pais começaram a ficar contra. Falando o quê? Eu prefiro que meu filho vá para a balada, não fique orando. Ele orar das 11 às 5 horas, o que é isso? Lembra quando o Rodolfo Abrantes, que era o do Raimundo, que se converteu? Sabe o que ele falava? O mundo me aplaudia quando eu me matava nas drogas. Mas depois que ele encontrou o Senhor, todo mundo critica. Porque hoje ele era um apaixonado por Jesus. Enfim, dentro da história que a gente passou, né? Eu não vou falar a forma como foi, eu só estou falando é que, cara, era algo tão maravilhoso que a gente estava vendo, porque para mim era transformação de vida, o meu foco era esse. Transformação de vida. Você está cansado de ver a mesma cara do começo do ano até o final? Não, brincando, não fazer. Não estou falando que é problema. A gente tem que amar. A gente ama nossos irmãos. Mas tem almas. E muitas vezes a gente perde tanto tempo com coisas em nosso interior, coisinhas, sei lá, fofoca, não sei do que a gente perde a noção de que há vidas que Deus quer resgatar. Com certeza houve erros no meio caminho, eu posso falar, né? E o meu grande erro, falando, eu não sei como é que você me vê, né? Tem gente que tem opiniões bem diversas sobre mim, né? Sobre a irmã, mas um dos grandes erros é eu não ter dialogado. Porque experimentei coisas fantásticas, mas não tive ninguém que me orientasse. Ninguém. Fiquei sozinho. E aí eu, por um tempo, fiquei perdido, e Deus mandou, é claro, mentores. Mas com toda essa experiência, o que aconteceu em nossa igreja, eu posso falar o seguinte. Eu vou estar encerrando. Que o Espírito Santo trouxe no coração das pessoas sede. A sede pela palavra era violenta, cara. Eu não conseguia dar o que o pessoal pedia, porque o pessoal sempre queria mais. Eu lembro quando minha esposa se converteu, também nesse movimento em 2000, né? Ela ia de segunda a segunda para estudar a Bíblia. Sede. Queria perguntar, há quanto tempo você não sente sede, apetite espiritual? Quero desafiar, pede para que o Espírito Santo possa derramar sede em tua alma. A busca em oração, como eu falei. Cara, tem gente que a comida, o pessoal fala, vamos sair para comer. O pessoal fala, vamos sair para orar. O pessoal fala, cara, tinha vários grupos que saíam só para orar. Amor aos pobres. Se isso não é obra do Espírito Santo, também não sei o que é. E a nossa igreja sempre foi, desde a fundação até final de 2001, sempre uma igreja étnica. Desculpa meus irmãos brasileiros de descendência não asiática, mas não tinha uma alma brasileira dentro da igreja. Uma. Pensa que terrível. E depois de 2001 e 2002, rapaz, aquilo começou. E aí eu percebi o seguinte: o Espírito Santo é o maior equalizador de todos.
O Espírito Santo é aquele que torna todos iguais. Não há judeu, não há grego, né? Todos são filhos de Deus. E as pessoas começaram a ver e experimentar isso. Né? A gente pôde levantar muitos missionários no meio. Hoje a gente tem 11 missionários enviados, mas todos oriundos dessa época. Fora a plantação de igreja, seminaristas, a gente enviou vários para os servos. Porque para mim é um valor muito grande o estudo da palavra. E é claro, a gente teve vários irmãos que hoje, um deles que trabalhou junto com a gente é o Juliano Som, né? Hoje ele está no Brasil. E sabe, a gente vê, e uma das coisas que me alegra é que quando o Espírito Santo realmente ele age, os frutos vão dizer por si próprio. Quando eu enfrentei muitas dificuldades nesse tempo, eu não sei por que eu estou falando isso, o meu pastor, naquela época, era o pastor Moisés. E porque eu era muito jovem e cometi tantos erros, eu não sabia o que fazer. Deixa eu confessar uma coisa. Os presbíteros da minha igreja queriam expulsar a mim. Alguns não estão mais entre nós, então posso falar. Mas foi maravilhoso o que Deus fez no meio deles também. E o pastor Moisés falou, quando voltaram para a gente ir embora, e toda a congregação multiétnica que já estava se formando, o pastor Moisés falou o seguinte: espera 3 anos. Se em 3 anos isso aí não der fruto nenhum, eu mesmo mando ele embora. Cara, foi sábio pra caramba. Porque quando o negócio é de Deus, e existe busca pela palavra, busca realmente pela verdade, o fruto vai vir. E depois que a igreja começou a ver isso. Gente, por que eu estou falando isso de repente? Porque na nossa igreja, quem é muito penteca, fala que eu sou tradicional. Quem é tradeca, acha que eu sou muito penteca. Eu sou pentacional. Tradicostal. E para mim, diálogo é importante. Para mim, poder escutar um ao outro é importante. Na nossa igreja tem uma irmãzinha, tá desde que a gente começou, em 2001. Essa irmã, ela veio de um contexto doido. O nome dela é Bill. Desde o começo eu estou com ela. Sabe por que era Bill? Porque o apelido dela era Bill Capeta. Porque ela veio totalmente da Umbanda, não sei o que tal, e teve uma conversão radical. Ela é daquela que fica essas coisas às vezes, sozinha, claro, agora não mais em público. Mas gente, a gente anda junto, cara, faz quase 20 anos. Eu respeito muito ela, sabe por quê? De todos que começaram a servir aos pobres, dando pão toda semana, cortando, vindo 5 da manhã para orar, e está lá servindo, ela foi a única que permaneceu até hoje. Eu respeito demais essa mulher. Como tem cara super intelectual, super que vai falar assim, tudo tem que ser assim, da mesma forma, a gente tem que ouvir. O que eu aprendi é que Deus age na multiforme graça de Deus. Que Deus se manifesta de forma múltipla, mas o que é muito importante para nós é reconhecer que eu não sei de tudo, mas eu estou aberto a aprender em humildade de todos. Porque enquanto a gente continuar desunido,
a gente não vai estar cumprindo a missão como igreja juntos. Eu sei que pode ser pesado o que eu estou falando, é só não me chamar mais, eu sei. Pode ser a última vez. Mas a gente tem a tendência, aquela velha analogia de pegar um bebê, limpar o bebê bonitinho, tem água suja, e ao invés de só jogar a água suja fora, a gente joga o bebê inteiro. E é isso que a gente faz muitas vezes. Por causa de um erro, a gente pode jogar tudo fora. E eu posso falar, em todo esse tempo de ministério, que eu posso falar que se acontecesse tudo de novo, porque não acontece mais, gente, tá? Não tem muita coisa. Se você for no nosso culto, é tradeca, super silencioso, é tranquilo, né? Mas se acontecesse tudo de novo, o que eu faria diferente é ter mais humildade para ouvir as pessoas. Mas o que a mais, para finalizar, creio que o Espírito Santo ele vai agir para que nós nos tornemos participantes da história dele. Ao crer em Jesus, nós nos tornamos filhos. O Espírito Santo age em nossa vida para que nós possamos participar na história dele, porque nós participamos da história da redenção de Cristo aqui na terra. Sabe, gente, eu tenho orado muito. Deus, traz o avivamento, por exemplo, na Europa. A Europa está morta, né? Não sei quem foi lá recentemente. Quando eu fui lá, era desesperador. Ouvi de um dos pastores o seguinte, era um pastor alemão, não cachorro, pastor alemão. O pastor alemão estava lá, e ele falou o seguinte para mim, cara, eu cheguei lá, eu falei com um pastor alemão mesmo, alemão da Alemanha, ele que era um pastor brasileiro, missionário na Alemanha, ele falou assim, nossa, aí o missionário, pastor alemão olhou para ele e falou assim, por que você veio aqui? Ah, porque eu creio que o Brasil tem algo a contribuir aqui na Europa, a gente quer realmente que Deus derrame, né? Da presença dele, Deus possa realmente agir de novo na Alemanha e tal. Aí o pastor alemão falou o seguinte, se você acha que o fogo do Brasil vai vir aqui, esquentar nossos corações, eu quero te falar o seguinte, que a nossa frieza vai esfriar tanto o teu coração que você vai enterrar tudo que você falou aqui. Falou, a gente não precisa disso. Rapaz, esse pastor voltou para o Brasil. E o cara era muito sério, muito sério. E eu oro, Deus, faz algo. Eu tenho 2 amigos agora. E que ele tem falado, sabe, eu fui pregar lá na Alemanha. E lá na Alemanha, só porque eu falei, se eu falar agora, sim, agora terminando, e daqui a pouquinho eu falar, por último, o cara sai, porque fala, não, você falou terminando. Lá é assim, cumpre a tua palavra. E um alemão saiu porque eu fiz isso. Eu falei, cara, e aí o pastor tinha falado para mim, um alemão para se converter dura 7 anos. Porque ele vai ver sua vida, vai observar. Mas esse meu amigo tem mandado notícias, outro amigo que está lá, falando, Deus tem feito em 1 ano o que a gente nunca imaginou fazer em todos os anos que a gente está aqui. Sabe por quê? O Espírito Santo veio. E tem havido conversões. Ontem recebi notícias do meu amigo da Holanda. Cara, um lugar cheio de pessoas adorando a Deus. A pessoa falando lá, é muito secularizado. Eu vi, cara, Deus está agindo. E falar que isso não é de Deus, cara, eu não consigo falar. Se Deus está transformando as pessoas
dessa forma. E aí eu me fez lembrar só uma palavra. Que Deus quer nos fazer participantes daquilo que Ele, da história dele de redenção. Eu não estou querendo fazer algo triunfalista não, mas o que eu estou querendo falar é o seguinte. O pastor Joel falou nessa manhã, Abraão, Isaac, Jacó, essa troca de gerações, né? A terceira geração, segunda geração, sei lá. Mas tem uma coisa que eu lembro que Isaac fez na terra. Depois que Abraão morreu, depois de alguns anos, Isaac fez uma coisa. Ele ele cavou os buracos que os filisteus tinham enterrado. Que Abraão tinha aberto, os filisteus enterraram, ele cavou de novo. É claro que nas dois primeiros poços, houve intriga. Mas no terceiro poço, aí ele chamou de Reobote. O que eu tenho orado muito, porque agora, encerrando de vez, tem alemão aqui, encerrando de vez, mas que eu tenho uma herança que eu guardo dos meus pais. Eu valorizo a herança, eu assumindo a igreja mãe, porque eu prego em coreano e eu prego em português. Assumindo a igreja mãe, eu vejo tanto valor do sacrifício e da vida de oração deles. Eu falei, cara, a nossa geração perdeu isso. Não tem entrega. O sacrifício. Tá certo que as circunstâncias eram outras. Mas eu falei, Senhor, eu preciso cavar isso de novo. Cavar em nossa geração o que os nossos ancestrais plantaram em nós. Lá nos anos do século passado, quando houve a perseguição dos cristãos, eu ouvi inúmeras histórias de mártires. Eram homens cheios do Espírito, e que o Espírito Santo os capacitou e derramou poder para serem testemunhas, serem mártires. E essa herança veio a gente. Eu falei, cara, essa é uma das coisas que eu preciso abraçar. Tem coisas lindas na nossa cultura chinesa, nos cristãos chineses. Eu estava lendo um artigo ontem mesmo do Francis Chan, ele falando o seguinte, que as igrejas chinesas riem do que acontece das igrejas na América. Eles não acreditam que por 1h30 o povo fica reunido só para ouvir um homem só pregar e ver aquele lugar cheio de luzes. Os chineses riem, porque eles falaram assim, quando a gente fala, vamos reunir para orar, eles querem orar a todo momento. É um prazer deles estarem reunidos em comunhão, em igreja. Porque a gente pegou uma cultura, qual é a cultura? Vamos ver se o pastor prega bem, vamos ver se esse culto me agrada. Quando existem pessoas no mundo inteiro, especialmente nas igrejas perseguidas, que jamais imaginam que um dia o cristianismo se tornaria algo de palco e algo centrado no homem. Eles vivem o Evangelho. Quando eu fui tomar posse, eu não imaginava, eu estou falando da questão da história, não imaginava em que história eu estava envolvido. Há 100 anos atrás, o avivamento tomou conta de Pyongyang, que é a capital da Coreia do Norte, antes do comunismo. Tinha um seminário lá. Nesse seminário, estudou meu avô e o avô do pastor Moisés, juntos. Os dois se formaram no mesmo ano. Eu fiquei sabendo agora. Eu vou falar em que ocasião. Os dois. Passaram a perseguição juntos, tiveram filhos. Todos os filhos do meu avô, 3 deles se tornaram pastores. Um deles é meu pai. Dos filhos desse pastor, avô do pastor Moisés, outros se tornaram pastores. Um dos pastores era o melhor amigo do meu pai. E vieram para o Brasil. Eu nasci, o
pastor Moisés veio da Coreia. A gente se encontrou na mesma igreja, sem saber dessas histórias. Muito legal, né? Ano passado, o pastor Moisés passou a posse dele, né, da primeira geração, da igreja dele, para mim. Eu me tornei o pastor da IMOSP em julho do ano passado. Ele me abençoou. Foi uma choradeira, foi lindo pra caramba. Esse ano, a igreja decidiu enviar ele como missionário para a Coreia do Norte. Em julho agora, a gente fez o culto de envio dele para a Coreia do Norte. Meu pai fez o discurso e ele falou dessa história. Há exatos 100 anos, meu avô e o pai dele estudaram no mesmo seminário na Coreia do Norte. E agora eu estou vendo o meu filho enviar um dos descendentes dele de volta para a Coreia do Norte. Quando eu escutei isso, falei, Deus, obrigado. Porque não é a respeito de mim. Eu estou participando na tua história. Obrigado, Espírito Santo de Deus, por me colocar em toda essa perspectiva, porque o Espírito Santo falou imediatamente comigo. Você faz parte dessa história. Eu queria falar com vocês nessa tarde. A gente pode guardar só um minuto de oração, mas finalizando com isso. Nós temos uma herança. O Espírito Santo está agindo em nós. E você faz parte dessa história. Nós fazemos parte de uma história, mas que não vem de 100 anos atrás, que nem eu. Ele vem desde lá de trás. Desde os patriarcas, que viram pela fé. Em Hebreus capítulo 12, como fala, visto que estamos rodeados de um grande número de testemunhas, prossigamos para o alvo, tirando da frente todo emaranhado que nos atrapalha. O Espírito Santo nos colocou nessa junto. Esse é o que é a mais que a gente tem. Vamos orar? Pai, em humildade nessa tarde, nós queremos admitir que nós não sabemos. Obrigado, ó Pai, por Tua palavra. E obrigado, ó Pai, pelo Teu Espírito que nos guia na verdade e em verdade. Pai querido, eu quero estar abençoando, ó Pai, cada um que vai estar carregando essa tocha, esse bastão, vai passar o bastão para as próximas gerações. Eu oro pelo futuro das igrejas orientais aqui em nosso país. Nós fomos colocados aqui para sermos bênção em nossa nação. E para sermos bênção para as nações. Ó Pai, usa os talentos. Usa os dons aqui representados. Usa os chamados aqui representados. Pai, nos faz, ó Pai, ver que nós fazemos parte de algo muito maior. Nos faz também sair de simplesmente nossas vidas tão centradas em nós. E nos faz olhar aquilo que o Senhor está fazendo ao redor do mundo. Queremos ser participantes da Tua missão aqui na terra. Obrigado por nos dar o poder para testemunhar. Obrigado, ó Pai, por nos transformar. Obrigado, ó Pai, pelo poder de transformação que Teu Espírito Santo nos traz. E, ó Pai querido, nós queremos, ó Pai, renovar a nossa sede por Ti, a nossa busca por Ti. Possamos ser um povo apaixonado, ó Pai, por Tua palavra, apaixonado por Tua presença, apaixonado por almas como o Senhor é, que possamos olhar as pessoas como o Senhor olha. E muito obrigado, ó Pai, por essa tarde. Abençoa os Teus filhos. Te agradeço, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Temos oportunidade de uma pergunta. Alguém tem uma pergunta para fazer? Senão eu tenho a minha pergunta. Enquanto você pensa, muito rapidamente eu vou fazer a minha pergunta. Pastor Daniel. Quando a pessoa está longe do Senhor, fica mais fácil reconhecer o quão
acessório é o Espírito Santo. Mas o que acontece? Quais são os sinais de um cristão andando no caminho do Senhor, mas mesmo andando no caminho do Senhor, deixando o Espírito Santo como acessório? Tipo a igreja em Éfeso, por exemplo. Foi necessário voltar a algumas coisas. O irmão poderia dar algumas dicas e alguns sinais de um cristão sincero, mas que coloca o Espírito Santo como algo acessório, para chamar a nossa atenção nesse sentido. Eu creio que vem muito na questão de... Acho que isso, certas coisas a gente tem que ser ensinadas, né? Com certeza, em nossas igrejas, sobre a pessoa do Espírito Santo. Porque, no meu caso, como eu falei, na minha história, eu cresci muito pensando que o Espírito Santo era só aquele que me deixava com culpa, por exemplo, né? Ou então aquele que dá um toque, ou aquele que simplesmente... nunca encarei ele como uma pessoa e nunca encarei ele como alguém que eu tinha acesso. Então, eu tinha comunhão através da palavra, eu tinha, né? Eu tinha, de repente, minha moral eu tinha. Mas por muito tempo, gente, eu via a minha incapacidade de realmente ser transformado pela minha própria força. Uma das coisas que eu orei que eu acho que a oração nos conecta muito, que nem a voz que o pastor Joel mesmo falou nessa manhã, né, a comunhão com Deus. Eu creio que, particularmente, o Espírito Santo a gente também pode conversar com. Falar, Senhor, me faz mais sensível à tua voz. Porque o Espírito Santo pode agir a cada momento, pode mostrar coisas. Então, quando eu ando, muitas vezes eu estou em comunhão, em oração, e eu fico muito, assim, como uma pessoa, né, eu fico muito, fala comigo. Às vezes Deus me faz parar por uma pessoa. Às vezes, mesmo ou lendo da palavra, Deus me faz saltar olhos, eu creio que é o Espírito Santo me falando. Então, eu creio que a gente ter, basicamente, acho que uma palavra, seria... foi embora a palavra. Não é sensibilidade, também não é sensibilidade. Alguém me ajuda, esqueci a palavra. Não é discernimento, outra. Percepção. A percepção que Ele está junto, que a gente pode pedir ajuda, que Ele vai me aconselhar, que Ele vai me consolar. Então, eu busco andar na percepção, né, que Ele pode agir a qualquer momento, na minha vida, mas também usar a minha vida, né, em direção aos outros, né. Muitas vezes eu sou parado para orar por pessoas, e eu oro muito também. Por exemplo, eu não tenho medo, por exemplo, de orar por cura, por exemplo. Se alguém está doente, eu vou e oro. Porque é algo que a Bíblia fala que a gente pode orar pelos enfermos. Eu oro, né? Mas eu fico muitas vezes ouvindo. E eu busco ouvir a voz do Espírito Santo para me direcionar no meu cotidiano. Eu acho que seria basicamente isso.
Alguns conceitos dele estão errados. Por exemplo, orar em línguas para ir para o céu, né? Por exemplo. Normalmente, a gente às vezes encara dom com maturidade. A gente associa com maturidade, não tem nada a ver. A pessoa pode ter dom, não tem maturidade nenhuma. E isso não prova que a pessoa é tão madura, né? Porque existe erro, por exemplo, a gente já conhece a Assembleia de Deus, tem a questão da segunda bênção, que tem que orar em línguas para ter a prova que o Espírito Santo está em você. Eu não creio nisso, né? Mas, para alguns, isso se torna sinal de que você é superior, né, a outros cristãos. Eu acho que, biblicamente, está errado, né? Mas, o que eu falo, que se realmente o Espírito Santo, você fala que o Espírito Santo, falando para ele, realmente está agindo em você, o Espírito Santo, que nem eu falei aqui, ele não vai deixar você do jeito que você está. Ele vai transformar. Não tem como a obra do Espírito Santo no crente, no cristão, não trazer transformação. Ou então a pessoa não está ouvindo o Espírito correto. Qual livro o senhor indica para conhecermos melhor o Espírito Santo? A Bíblia seria bom? Não, mas tem algum outro livro? Tem algum outro livro? Eu não li Bom Dia Espírito Santo, tá? Eu não li, né? Mas eu não consigo me lembrar de cabeça não, pastor. Tem do Packer. J.I. Packer. J.I. Packer, Editora Vida Nova. Em inglês seria Mantendo o Passo com o Espírito Santo. Acho que é Vida Dinâmica no Espírito, alguma coisa assim. Tem Plenitude e Batismo do Espírito Santo de John Stott, também Editora Vida Nova. Aliás, a Editora Vida Nova lançou no último mês uns 3 ou 4 novos títulos sobre a vida do Espírito Santo. Vale a pena você... A maioria das coisas que eu leio sobre isso, você vai achar esquisito. Teologia sistemática eu leio sobre o Espírito Santo. Isso é espiritual. Porque, de novo, eu tenho, alguns acham que eu tenho uma tendência totalmente benign, alguns falam, nossa, ele é muito isso, né? E não é, absolutamente. Eu tenho minhas experiências, mas eu busco estudar um pouquinho, né? Tem a teologia, eu leio sobre a teologia do Espírito Santo, eu tomo minhas conclusões, eu sei que tem posições bem diversas também, mas eu não sou muito... Eu sempre busco o equilíbrio. Eu acho que seria essa palavra que mais me define.